tenho uma teoria, quando acontece algum evento, tá? Isso é uma teoria minha, tá? Uma forma de conduzir as minhas ideias, meus pensamentos e meu posicionamento. Aconteceu um evento, eu não tô por fora, tá todo mundo falando daquele evento, eu não tô por fora, não me aprofundei sobre ele, não sei exatamente o que está acontecendo. O que eu costumo fazer? Eu vou escutar o que os artistas e a grande mídia está falando sobre isso. Se eles falarem que isso é bom, meu irmão, já sei que é ruim. Se eles falarem que é ruim, eu falo, porra, brother. É um bom critério. Opor-se à mídia. É bom, entendeu? Então, assim, porque os caras dão muita bola fora. Então, quando a mídia começa, quando eu comecei a sentir realmente esse negócio, essa bajulação em cima do Papa Francisco, começou a pensar assim, pô, cara, tá meio estranho, pô, o cara tá muito queridinho da mídia, dos artistas, tá, pô, esse negócio não desconforma, mas o cara é Papa, mesmo. O cara tá acima do bem e do mal, não vou falar nada. Mas aí depois eu via pela mídia algumas coisas que eu achava, sei lá, meu irmão, que eu não achava bacana. E comecei a ter a impressão de que o Papa era comunista, entendeu? Eu falei, pô, esse Papa acho que é comunista. Um dia ele falou que Jesus era comunista. Pô, um dia ele deu uma cruz, que era uma foice e um martelo pro Evo Morales. Ele recebeu Fidel Castro, Evo Morales, vários líderes assumidamente comunistas, com afagos e sorrisos, e o dia que recebeu o Trump, tava com a cara fechada, uma cara o dia que, pô, acho que com o Bolsonaro também, foi uma cara fechada e tal. Então, assim, líderes de direita ele recebia com uma cara fechada. Líderes de esquerda ele recebia, era a impressão que eu tinha, eu posso estar enganado, era a impressão que eu tinha visual, tá? Então, assim, nada que deva ser levado, meu Deus... É uma impressão de uma pessoa que talvez um outro do lado poderia ter uma impressão diferente. E aí tem esse papo dele ser progressista. Cara, o progressista, o termo progressista é o termo suave para o comunista. Era comunista, virou socialista, virou de esquerda, virou progressista, entendeu? Para ir suavizando. Papa Francisco era comunista ou não? Só pedrada, né? Eu tô sendo fuzilado aqui. Não vai ser recebido. Então são dúvidas cara, de duas pessoas que pô, bicho, acreditam em Deus, sacou? E tem essas dúvidas, entendeu? Sobre igreja e tudo. Eu frequento, assim, vou na igreja católica, vou na igreja evangélica, vou na batista, eu vou onde me convido. Mas são dúvidas que a gente tem, sabe? Vamos lá. Por parte, tá certo? O Papa, nós temos um dogma na igreja chamado infabilidade papal. Tudo que é fé e moral, o Papa não pode errar. Vou repetir. Tudo que for assunto de fé e moral, o Papa não pode errar. Pensamos de estar estourando o microfone aí. Nós só dar as porradas. Tô explodindo o microfone aqui. Não, só as porradas na mesa, que explode o microfone ali. Falaram que eu não posso bater na mesa. Só dar as porradas. Tudo que é fé e moral, o Papa não pode errar. Por exemplo, Jesus é Deus. Isso é um dogma. O Papa jamais pode falar que Jesus é um outro Deus. Concorda? Isso é um dogma. E o Papa nunca pode... Agora, se o Papa falar que Coca é melhor que Fanta, o problema é dele, pô. Eu posso achar que Fanta é melhor que Coca. Concorda? São opiniões específicas. Específicas. Depois, o Papa Pio X. E aí, uma coisa bem conservadora, interessante pra mídia, que não sabe. Mas ele vai escrever lá. Quem se filia a qualquer partido de esquerda já está excomungado. É excomunhão automática. Pio X falou isso. Automático. Não preciso nem eu decretar, não, meu filho. Já tá. Se filiou a partido de esquerda, tá excomungado. Tá na igreja. Caramba. Então a galera do PSOL, PT, já tá tudo excomungado. Se filiaram, é um problema. E por que disso? Porque isso atinge direto a princípios. Por exemplo, não existe católico que apoie o aborto. Não existe. Se existe, é com fundamento ignorante. Porque Nosso Senhor é vida. E a igreja prega a vida. Eu não posso ser aderente à morte. O aborto é intrinsecamente mal. É mal. Né? Então, o que eu tô querendo dizer é, se o Papa olhou pro Trump emburrado, se o Papa olhou pro Lula rindo, isso tem problema? Isso é postura normal. E se há, ainda assim, é a opinião dele, e não tem problema.
não atinge a igreja diretamente. Opinião sobre a pessoa, né? Perfeito. Sobre a pessoa. Agora, por exemplo, se ele pega o Trump e o Lula e fala, eu tô com você, apoio o aborto. Grave. Aí é um problema. Concorda? E quando ele dá uma cruz de foice e martelo pro Evo Esse Morales? caso específico eu não me Eu também não recordo muito bem, não. Tem a foto aí, procura no Google. Cruz, foice e martelo, Papa Francisco. Eu não me recordo honestamente. Mas você entendeu a parte de fé e moral? Sim. Há uma infabilidade nisso. Por exemplo, Maria não é virgem. Isso é grave. Isso é gravíssimo. É alguém que tá... É uma heresia. Não, mas ela não é Então, virgem quando por teve exemplo, Jesus. Eu separei algumas Mas frases. quando nasceu os outros irmãos? Senhora. Não, desculpa, porque Nossa nasceu... Jesus tinha irmãos, não tinha? Era só pai de pai. Cara, Não que mulher tinha. engraçada. Né? Não, mas não tinha Já irmão. olha, tipo assim, cara, fala. Não, sério, Jesus não tinha, porque se a Bíblia fala que Jesus tinha irmãos. Não. Falaram que Tiago, acho que Tiago era irmão de Jesus. Não. Não era irmão? Não. Bem, a virgindade de Maria, ela é defendida na igreja do seguinte modo. Ela é virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Isso é fundamental, isso é dogma da igreja. Eu não posso falar que a Maria teve outros filhos depois de Jesus. Você pode se você não for católico. Então, ótimo. Não sendo Ainda católico, fique feliz. Ainda bem. Agora, um católico precisa dizer que crê neste dogma. Ou ele pode até dizer, não creio, quero entender. Mas o que ele não pode dizer é, entendi, não concordo. Tudo bem, você vai embora, meu. Eu vou Não tem anotar aqui problema. uma pergunta pra fazer sobre Maria depois. Achou, Pedro? Faça. Eu te mandei. Então, vamos lá. O que eu percebo é o seguinte, as pessoas atribuíam, dentro dessa pauta progressista do Francisco, que ele era a favor da relação homoafetiva. Mas não é verdade 100%. Não é verdade. Ele dizia frases que eram frases evasivas, do tipo, quem sou eu para julgar? Não é crime. Eu posso até citar, eu separei as frases. Deixa ele. Não, calma aí, cara, sério. Ele falou, por exemplo, eu separei 5 frases aqui. Ele falou assim, quem sou eu para julgar? Ele disse isso em 2013, ao ser perguntado sobre padres homossexuais durante o voo de volta da Jornada Mundial da Juventude no Brasil. Quem sou eu para julgar? Ele teria dito, quando foi questionado. Jogaram a pergunta polêmica. Se fosse o Bento XVI, falaram, se não é problema teu, eu não vou responder. Quem tem que saber, vai saber. Mídia, concorda? Aí, segunda declaração que eu anotei. Ser homossexual não é crime. É pecado? Sim. Mas primeiro vamos distinguir pecado de crime. Ou seja, ele saiu da pergunta. Né? E qual o contexto disso? Entrevista de janeiro de 2023 ao jornal Associated Press. Frase 3. Todos são filhos de Deus. Deus ama a todos, tal como são. Uma pergunta também que ele não diz, sou a favor, sou contra. Ele vai transferindo, ele não fala assim, eu sou a favor, eu sou contra. Qual o contexto? Falando em diversas ocasiões, incluindo ao apoiar o fim das leis que criminalizam a homossexualidade. Eu também sou contra esse tipo de lei. Até aí, problema nenhum. 4. Ele declarou, as uniões civis são importantes para garantir direitos legais. Até aí, ele não disse que ele é a favor do homossexual, da união. Mas ele diz que visa garantir direito. Então, ele meio que responde não respondendo. Qual o contexto? Declaração a um documentário em 2020. E 5. As bênçãos não exigem perfeição moral. Ou seja, as declarações depois mais falam, não, ele era um papa pró-relação homoafetiva. Não existe nas declarações mais polêmicas que eu pesquisei nenhuma declaração dele sendo categórico em apoiar isso. Mas colocaram isso na balança do papa. Eu vou... O senhor pode... A primeira frase. Vamos lá. Primeira frase, tá? Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Mas ele estava falando dos papas que praticavam... Os padres. Dos né? padres, Isso. Vejam, no sentido de julgar... Bem, isso aí é Nosso Senhor falando no Evangelho, né? Não julgueis para não ser julgado. Isso é bem simples. O que está querendo dizer? Não está se opondo a uma correção. Não está querendo dizer isso. Eu não vou corrigir. Quem sou eu para julgar? Vamos deixar tudo como está. Também não significa isso, né? A segunda frase. Segunda frase. Ser homossexual não é crime. Isso não é um crime. Pecado? Aí ele complementa. É pecado? Sim. Mas primeiro
vamos distinguir pecado de crime. Pecado de crime. Crime é tudo que vai contrário à lei. Sobretudo civil. Existe pecado que não é crime? Sim. Por exemplo? Masturbação. Exato. A maioria dos pecados não são crime. Justamente. A maioria dos pecados não são crime. Justamente. Não. Concorda? Então, isso é uma diferenciação teológica nesse sentido, né? Então, o cara pode dar o que é dele, o problema é dele, isso não tem problema algum. E quando o assunto começa a me interessar, isso eu queria falar. Sou católico e faço. Aí não pode. Agora está o problema, preciso corrigir. Se faz, que faça. Que dê. Agora, você não pode vir pra cá e querer que a norma da igreja mude por causa de você. Aí não dá, meu irmão. Ou você muda pra dizer que de fato é, ou pode ir embora, dar o que? Você não tem problema nenhum. Agora, o que essa gente tem tentado fazer sempre? É vir pra igreja e tentar dizer que a gente persegue, que a gente... Meu filho, se você não quer, pode ir embora, não tô preocupado com você mais. Ou seja, querem substituir as nossas leis, os nossos princípios, atacar os padres, porque eles não querem se adequar ao evangelho. E São Tomás, de novo, vai dizer, o que é a verdade? São Tomás fala, verdade é a adequação da mente à coisa. Quando eu adequo a minha mente à coisa, isso é verdade. Isso aqui é um copo. É um copo. E o que é a mentira? O contrário. Quando eu adequo a coisa à minha cabeça. A minha cabeça não pode ser critério de verdade, porra. Não sei se eu sou homem ou sou mulher. Eu sei, se olha no espelho. Ou seja, quando eu conformo a minha realidade, meu intelecto, aquela realidade, eu caio em si. Sou mulher. Sou homem. Agora, você pode ser homem e falar, sou mulher? Pode. Não tem problema nenhum isso. O problema é seu. Né? Mas isso não é a verdade. A verdade é a adequação da mente à coisa. Isso é a definição de verdade da filosofia clássica. Só uma correção aqui. Bota a imagem ali do negócio. Na verdade, não foi o Papa Francisco que deu o presente para o Evo Morales. Foi o Evo Morales que deu o presente para o Papa Francisco. Mas mesmo assim, esse sorrisinho aí não tinha que dar esse sorrisinho. Tinha que estar, entendeu? Porra, tá com um sorrisinho de quem gostou do presente. Então... Não, acho que é o seguinte, é isso mesmo. De repente, obrigado aí, gentileza. Depois não sabe o que tá fazendo. Maluco, porra, sei lá. Mas enfim. Pede desculpa. Tem uma... Padre, desculpa. Vou tirar essa polêmica aqui, que ele botou polêmica. Desculpa. Mas vou botar uma situação interessante. Veja só. Isso aqui eu vejo... É fruto de uma figura pública. É, uma diplomacia, um ato diplomático. Cara, eu vejo muito mais maldade no Evo Morales. Esse Morales cocalheiro. Você olha, o Papa tá ali. Provavelmente existe uma fila de autoridade para cumprimentar o Papa. Eu tô aqui com um presente escondido. Não avisei pro Papa que eu ia entregar aquele presente. Como que você espera que o Papa... Não! Joga isso fora. Muito embora Bento Faria. Ele recebe... Bento Faria. É porque o Francisco é mais vaselina, né? Ele é mais... É a cultura, por isso que eu tô dizendo, argentino. É um Papa argentino. O Papa Francisco é um Papa argentino. A própria cultura do abraço, da América Latina. Bento XVI, um alemão, rude, grosso. Então, a própria cultura muda, não tem problema em ser assim. Mas o que eu queria dizer, não sei se ele vai achar aqui, se consegue colocar. Mas é quando o Diego Maradona vai entregar a blusa da Argentina pra ele, e ele já tinha falado antes, né? Você vive uma crise moral. Você é um escravo da droga. Lá na Argentina. Ele era cardeal de Buenos Aires. Foi lá. E aí um jornalista perguntou, quem que você prefere? Quem foi maior? Messi ou Maradona? Né? Aí Francisco botou, posso dizer um terceiro? Pelé. Aí falou assim, aí a Argentina acabou com ele, né? Aí ele falou, Maradona foi um grande que me presenteou com uma blusa e tal. Foi falando, ele falou, mas como homem era um falido. Ou seja, não tinha compromisso com a moral. Mas ainda assim, olha como é que recebe a blusa, olha a felicidade. Tinha acabado de dizer, o homem é um falido e não é adepto aos princípios morais dele. É verdade. Mas, olha o sorriso no rosto de receber. Então, acho que é mais uma figura diplomática mesmo, você falou muito bem, de sorrir. Mas, por exemplo, mas como é que a Igreja Católica recebeu quando ele falou aquela frase de que todas as religiões levavam a Deus? Eles receberam bem, foi tranquilo ou também, não, beleza... Como eu disse, o Papa é infalível em fé e moral. Isso era uma opinião dele. Que, por exemplo, agora eu quero discordar. Isso foi dito sim, eu quero discordar porque isso é uma opinião. Na igreja, tem nos documentos, poderia trazer até com mais precisão. Só há salvação dentro da igreja. Isso é uma doutrina.
Tem papo. Por quê? Porque é lá que tem sacramento, é lá que tem confissão, é lá que tem Santa Missa, e é isso. Então, pra nós... Agora, por exemplo, um outro enfoque. Não concordo com isso, não tem problema, meu filho. Só você continuar com a Mas sua isso teoria. não é um pecado que ele falou. Não é um pecado. É um ponto de vista, uma opinião, o qual eu não sou obrigado a... Porque isso não é fé imoral. Lembra do que eu falei? Maria não é... venal e nem mortal. Não tem nada, não é pecado ele ter falado isso. No máximo, talvez uma poda poderia Uma ter transgressão podada. administrativa. Por exemplo, poderia não ter falado. E o pessoal recebeu mal, o pessoal da Igreja Católica? Teve bastante polêmica isso.